Buenas, buenas! Sejam muito bem-vindos, apertem os cintos porque o avião vai decolar. Eu sou José Roberto Fonseca, esse é o podcast Perrengue de Viagens Funny Stories. Obrigado por estarem aí nos acompanhando, estamos em todas as plataformas, YouTube, Spotify, Instagram, @Perrengue de Viagens. Antes da gente começar, antes de eu passar para os meus convidados, que eu tenho dois convidados sensacionais, são dois seres humanos fantásticos, pessoas viajadas e duas pessoas especiais, obviamente. Antes de passar para eu apresentar meus convidados, gostaria de pedir para vocês que estão nos acompanhando no YouTube, vão lá, marca o sininho, siga a nossa página, ajuda a gente a manter esse projeto para levar ainda mais histórias engraçadas de viagens e para quem ama viagens. Sejam bem-vindos de novo. Eu tenho aqui ao meu lado direito, Jéssica Fabrini. Jéssica Fabrini, mãe do Pietro, uma esposa incrível, uma filha, obviamente, maravilhosa. Tive a oportunidade de conhecer a mãe dela na colação de grau. Somos formandos da turma de 2002 da Ibero-Americana, somos turismólogos, amamos viagens. Não sei se ela é vegetariana ainda, ela vai falar daqui a pouco. Eu adoro uma carne, estou na fase de proteína animal. Mas enfim, temos aqui um encontro especial. Jéssica, obrigado por você estar aqui. Obrigado por você ter aceitado o convite, ter topado o convite. É uma honra tê-la aqui comigo, tê-la aqui com a gente. Falei que é mãe do Pietro, tem um cachorrinho, agora não sei se era fêmea ou macho, você fala um pouquinho mais pra gente. Era uma aluna nota 10 da turma de turismo de 1999. Gostaria muito de fazer um trabalho com ela, não tive a oportunidade, porque eu ficava na turma do fundão, mas enfim, a gente deixa para outro perrengue, né? A outro episódio. E hoje a Jéssica, profissionalmente falando, ela está como diretora de vendas para a América Latina do Playa Hotels e Resorts. Ela vai falar um pouquinho mais também, Jéssica, por gentileza. É uma honra, é um orgulho ter você aqui com a gente. Obrigado por ter topado. Tamo junto nessa. Eu que agradeço. Para mim é um prazer enorme. E eu acho que quando você me convidou, passou uma história na minha cabeça, né? E eu lembrei muito do nosso tempo de Ibero, do quanto a gente interagia, apesar de não fazer parte da mesma turma. A gente sempre estava em contato. E como foi o nosso reencontro anos depois, né? Eu na Hyatt, você já na tua atual empresa. E aí passa realmente um filme na cabeça da gente. Então eu estou muito feliz que você está iniciando esse projeto. Eu acho que é uma iniciativa muito importante para o nosso setor. E eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que vamos ver o que vai dar aqui essa conversa, esse bate-papo. Obrigado mesmo. Bom, ao meu lado esquerdo temos aqui, vou dar uma entonação de voz aqui comigo, um soteropolitano, uma referência de gestor, de empreendedorismo do nosso trade, de viagens corporativas e viagens. É um orgulho. Filho da Dona Maria José, filho do seu Eduardo, marido do João, tem uma filhinha de 4 patas que se chama Margot. Esse encontro foi possível de ser feito e agradecer a Sheila Rodrigues, da KPMG, que facilitou esse encontro. Tem muitas memórias vividas na casa dos avós em Petrópolis, tô sabendo. Tá, Pedro, direitinho. Ó, teu briefing tá. Hoje o Nando tá à frente como CEO do grupo Contique, né? Que foi fundado em 1954, então agora tem 69 anos, é isso? Um grupo de 70 Exatamente. anos. Pode contar um pouquinho mais pra gente daqui a pouco. Faz parte do grupo Contique Super, Contique Viagens, que está entre as 4 maiores agências de viagens corporativas do Brasil. Muito bacana tê-lo aqui com a gente. Tem escritório em São Paulo, Salvador, Rio. Em 2015 recebeu o título de cidadão de Orlando, da cidade de Orlando, por causa do projeto e do nicho que vocês, um oceano azul que vocês descobriram. Enfim, isso é um pouquinho. Só em 2022, meio bi de faturamento. Um pouquinho mais? Pouco mais, graças a Deus. E em 2022, a fonte aqui, 15 milhões de investimento para aprimoração de serviços de viagens corporativas, de plataformas e tecnologia. Nando, obrigado por você estar aqui também. Para mim é um motivo de uma honra, um orgulho ter essa mesa com vocês dois. Especialmente obrigado por ter disponibilizado e estar aqui com a gente. Nada, obrigado, Zé. Para mim é um prazer enorme, uma grande surpresa quando eu recebi o convite e fico feliz aqui de poder compartilhar, assim,
os nossos funny stories, perrengues de viagens. Obrigado. Obrigado por vocês estarem aqui. Bom, vamos começar. Chega de blá blá blá, lero. Acho que vamos deixar vocês nervosos, né? Brincadeira. Vamos começar com o Nando. Deve ter pouco perrengue, né, Nando? Agradeço por ter separado, hein? Mostrou a lista ali. E foi engraçado, porque quando a gente faz o convite, fala, mas não tem perrengue, nunca passei um perrengue e tal, não sei o quê. Eu falei, não, tem sim. Aí dá um tempo para pensar e vem com a lista. Nando, qual que foi o primeiro perrengue aí que você separou pra gente dar risada hoje? Cara, o primeiro, assim, realmente passa uma... Pra mim foi um pouco contrário. Eu falei, nossa, qual acho que eu vou contar? Qual eu posso contar? Que eu posso contar, exato, né? Exato. Esse então, é o eu decidi assim, fui brifado quando eu falei, ó, você não pode falar o nome de ninguém, de fornecedor, de nada, de ninguém. Eu falei, tá tudo certo, já sei. Então, dito isto, o primeiro que passou na minha cabeça, cara, foi um perrengue mesmo. É o seguinte, né? Um Fantu incrível, lindo, maravilhoso. Eu brinco que eu tava de terceiro suplente, porque o convite foi para meu irmão, né? Eduardo Vasconcelos Neto. Aí meu irmão não podia ir. Ele falou, pai, será que dá pra sair? Porque é Eduardo Vasconcelos, só muda e tal. Não. Aí meu pai teve um problema, não pôde ir. Então, caiu pra mim. Falei, beleza, vamos nessa, né? Tem que representar, tá tudo certo e tal. Eu sou mais tranquilo com essas coisas, sou muito focado em cliente, né? Muito fornecedor. E aí fui pra esse Fantu, e aí cheguei, pô, tudo de primeira, incrível, tal, dos maiores vendedores, XYZ, da América Latina, não sei o quê. Do Brasil devia ter uns 8 ou 9 donos e C-level das empresas. Então tinha um bom PIBzinho ali do turismo, né? Que ano que foi isso? Foi em 2016 ou 2017, mais ou menos por aí. Aí a gente era para Nova York, né? E aí chegamos, sala VIP, sei o quê, todo mundo se encontra, aquela coisa toda, tudo beleza, tal. Aí a gente entra no avião. E, cara, o voo não sai, porque foi uma sucessão de coisas, né? O voo não sai, perrengue, né? Caixa alta, negrito, né? Tudo. Com perrengue chique. Perrengue, Aí o avião não sai, a gente aquela coisa, aquela fome, né? O avião não sai. Aí a aeromoça fala, não, porque o piloto não está conseguindo fechar a porta do avião, a janela do avião. Que legal, né? Tudo bem, né? Então tinha que assistir um vídeo de treinamento dessa porta. Essa brincadeira levou umas quase 3 horas, todo mundo dentro do avião. Uau, dentro da nave. E aí, Lady Murphy acontece, obviamente. Eu falei, geralmente eu não como em avião. Eu já como antes, mas nesse dia vou comer no avião. Obviamente, morrendo de fome e nada, né, do voo decolar. Aí eu falei, não, tudo bem. Aí o voo, finalmente, aprenderam a fechar a janela do avião, né, a janela do avião, e a gente decola. Eu já estava assim, naquele grau, falei, sabe de uma? Peguei um Steel Knoxzinho, um Zolpidem, botei para dentro, baixei minha cadeira, todo mundo executivo, era um perrengue maravilhoso, chique, né? Sim. E aí deito no avião, né? Pô, esse remédio realmente me apaga a nível máximo, porque eu não sou um consumidor crônico deles. Então... Nas alturas ainda o efeito não, triplica. cara, acho que deve ser, né? Então deitei, dormi. Cara, eu não me lembro, assim, acho que eu tava meio ainda, não sei, o remédio, assim, eu senti um cheirinho, assim, sabe um cheirinho meio de queimado, assim? Aí eu, deitadinho assim, eu falei, tô com meu soninho aqui gostoso e tal. Daqui a pouco, acho que não sei quanto tempo passou, mas eu sei, mais ou menos, a gente estava ali quase, porque a gente, antecipando um pouquinho, a gente aterrissou na Venezuela, então, era para Nova York, né? Então, e aí, luz acende do avião, tal, não sei o quê, aí um pessoal começa a gritar, imagina, tinha tomado um remédio, né? Então eu tava completamente em outra estratosfera, né? E aí, aeromoça, todo aquele protocolo de segurança, e eu assim, e aí o cheirinho foi ficando um pouco mais forte. E aí o que tá acontecendo? Enfim, tava pegando fogo na cabine do avião. Uau! E aí, cara, por sorte eu tinha tomado o remédio. Porque eu confesso, eu te juro por Deus, eu não entrei em pânico. Porque eu tava completamente
tomado pelo remédio. E tinha pouco tempo, porque se a gente desceu na Venezuela, umas 4 horas de voo, né? Mais ou menos assim. E aí eu olho pro lado, né? Tava uns pessoais do turismo, assim, um vendo assim, eu me lembro assim de flash, sabe? Que eu tava assim, meio vendo as fotos assim dos netos, sabe? Agora eu senti um tom de despedida no ar, assim, sabe? Dizem que passa um filme, né? Cara, só que eu tava, te juro, cara, eu tava assim, sabe, assim, eu olhava assim, eu me lembro dessa foto nítida, assim, vendo as fotos do neto, assim, o marido meu acalentando a esposa, que era com direito acompanhante, né, João não foi dessa viagem. Aí eu olho pra trás, cara, eu posso falar esse nome, que é um amigo que eu adoro, não vejo há muito tempo, era o Marcos Balsamão, tava impecável, né? Eu falei, vai morrer impecável, né? Morre com terno e tudo, né, querido? Travado, assim, ó. Não dava um pio, né? Eu olhava assim, eu via todo mundo tenso. E aí eles deram, aí que eu vi também, assim, o processo de protocolo de segurança é incrível, cara. Realmente tem que ter, a gente não dá bola, né? Quando a gente escuta e tal. E o piloto dando a cada 5 minutos no sabe assim, dando presente com a gente, sabe? Realmente pilotando, levando a gente e explicando tudo o que ia acontecer, que a gente ia descer de emergência na Venezuela, que ia ter aquelas espumas todas no avião, não sei o que, ia ver corpo de bombeiro, não sei o que lá e tal. E aí a gente desce na Venezuela e dá tudo certo. Aí, chegando na Venezuela, a gente fica ali mais ou menos umas 5 horas e meia no aeroporto, porque tinha que trocar de avião, não sei o quê, todo mundo aquele negócio. Aí o avião não chega, dá pane mesmo, a gente tem que ir pro hotel. Chega no hotel, passa, acho que por causa de protocolo, né? Passa 4 horas no hotel, volta pro aeroporto. Aí isso já se passou, né? Você já tá... Daria ter ido para Japão, Narita. Uma coisa toda, cara. Aí a gente vai para o aeroporto, aí para pegar o voo para chegar em Nova York. Aí chegamos em Nova York. Cara, chegamos em Nova York, tipo assim, 4 horas da manhã. Todo mundo já tava assim, sabe? Cara, saco cheio. Quando a gente vai pro hotel, cara, os caras estão fazendo obra na pista, cara. A gente fica mais, tipo, acho que 2 horas e meia parado, assim, no ônibus, assim. Falou, não, gente, é um perrengue, né? É um perrengue. Chegar no hotel, pô, João, e aí chegou, cara, não fala comigo não, porque eu não me aguento, eu já não aguento ninguém, não aguento ninguém. Sabe, eu não aguento ninguém. Eu vou tomar outro remédio. Aconteceu! Eu falei, eu não consigo mais dormir, eu já tô dizendo, pau, eu tomei outro remédio, eu dormi. E só acordei, acho que 3 da tarde. Foi exatamente o que aconteceu. Então, esse foi um dos grandes perrengues que eu passei de viagem. Caramba, que perrengue. E a viagem acho que devia ser curta, que geralmente é uma viagem curta. Né? A gente perdesse um dia, tipo, passamos um dia e já no outro já tinha que ir embora. Tinha que ir embora. Já tinha que ir embora. Tinha que ir embora. Nova York. Não. Foi puxado. Era pra conhecer a executiva da companhia aérea, o protocolo de segurança, a suíte do hotel e voltar. Basicamente isso. Tem um passaporte, tem um carimbinho de Caracas da imigração. Tem, também cara, pega, não, tá no passaporte. Então, assim, cara, foi punk. Que belo perrengue, que belo. Obrigado, Nando, obrigado. Bom, vamos lá, senhora Fabrini. Por favor. O seu, quando você fez o convite, eu comecei a listar, né? E aí eu dividi entre perrengues corporativos e perrengues pessoais. Estão buscando nicho ainda. Exatamente. Estamos analisando então, agora os nichos, cara. O seu podcast tá dando o que falar, né? Porque a gente faz uma reflexão e isso é muito interessante, é muito bom. Eu vou contar um que pra mim foi extremamente marcante, porque você falou muito do Pietro, e foi um que me marcou muito. Quantos anos está o Pietro hoje? O Pietro tem 9 anos, mas eu viajo desde que o Pietro tem 3 meses. Exatamente. Então, assim, eu sou uma mãe profissional que investe muito na carreira e ele entende isso. Enfim, a gente tem muitas conversas sobre isso, a gente fala muito sobre isso, que esse é o meu trabalho, numa posição regional. A mamãe tem que viajar muito, mas sempre, lógico, rola aquele coração apertado. Mas você nunca perde as festividades da escola. Não, a gente sempre tenta conciliar a agenda, isso é bacana, porque eu acho que é importante para ele também ver que dá para dividir as duas coisas, né? A gente consegue ser mãe e profissional. Então ele é uma criança bem compreensiva. Que bacana. Mas eu trouxe ele porque foi uma viagem que eu ia muito pro México. Tá. E a trabalho, né? Na época da minha empresa anterior,
eu era regional México também. Então eu tinha que ir muito pro México. Eu ia pro México a cada 2 meses, pelo menos. E aí, nessa ocasião, eu estava visitando um cliente, uma TMC, no México, com vários hotéis, porque a gente faz muito esse tipo de ação. A gente sempre reúne os hoteleiros e faz visitas e apresentações nos clientes. Então, nesse dia especificamente, a gente estava em um cliente, no rooftop, fazendo uma apresentação, no edifício que era o andar mais alto do prédio. Bom, a gente sabe que Cidade do México é igual a abalo sísmico. Meu Deus. E... Pra mim foi um perrengue, porque na verdade foi um choque e um perrengue, porque você quando sai de casa pra trabalhar, você vai sempre muito preparado, seguro viagem, a gente cuida da reserva do hotel, o transporte, então todo o protocolo de viagem corporativa que a gente tem que fazer. Mas nunca que a gente lembra que muitos dos destinos têm questões intempéries da natureza. São os variáveis. E esse dia a gente estava fazendo uma apresentação e de repente eu comecei a sentir a mesa tremer. Literalmente, a mesa começou a tremer de um jeito que eu falei, meu Deus do céu, a gente vai morrer. Literalmente, a gente vai morrer. E foi um daqueles episódios na Cidade do México que foi um dos mais graves terremotos que a gente teve. Na época. Faz, acho que agora deve fazer uns 8 anos que teve esse terremoto. O Pietro era bem pequenininho. E aí o protocolo é, você não pode descer pro térreo. Você tem que procurar abrigo no edifício debaixo de alguma mesa. Bom, nessa altura do campeonato eu já estava desesperada, chorando, em pânico. É um perrengue trágico, na verdade. E aí me enfiei debaixo da mesa, agarrei a mão da colega que era mexicana, que ela sabia todos os protocolos. Eu falei, eu preciso falar com meu filho. Necessito falar com mi hijo, por favor, tenho que chamar. E comecei a ligar para minha casa. E nem me ocorreu, obviamente, que Pietro tava com a babá. E como que ele não ia ter como falar com ele? Então, assim, era um desespero tão grande. Eu falei, gente, eu nunca mais venho pra esse lugar. Imagina, eu trabalho agora pra uma empresa que a sede é no México. Não tem escolha, né? Então, assim, foi um perrengue bem desesperador. Aí, a primeira coisa que eu fiz quando passou, que a gente pôde descer, porque eles não deixavam a gente descer. Nem pela escada e nem pelo elevador. Então, eu tive que esperar a coisa acalmar, obviamente. A gente, quando desceu, tinham as crateras as fissuras na rua. Foi bem caiu um prédio, não foi? Eu me lembro. Sim, foi muito grave. Foi muito grave. E eu lembro que hoje a minha atual chefe, ela era diretora de vendas desse hotel. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no hotel, eu liguei pra ela e falei, você me tira do piso que eu tô, porque eles sempre davam upgrades pra gente, a gente ficava nos andares mais altos. Eu quero andar mais baixo. Nunca mais eu fico em andar alto em hotel nenhum. Ao lado do café da manhã, pelo amor de Deus. E o pior é você esperar os dias da viagem pra voltar, porque qual era a minha preocupação? Entendi. Eu tinha medo de não conseguir voltar pra casa, porque fecha aeroporto, fecha tudo. Então, realmente, foi um perrengue, assim, corporativo, que me marcou muito, porque realmente você não tem o que fazer. Você tem que seguir o protocolo que é implementado no destino e tem que esperar. Não tem o que fazer. A primeira coisa que eu falei... E eu aprendi uma outra coisa, que o pessoal sempre fala, deixa o passaporte no hotel, deixa o passaporte no cofre. Desde esse dia, eu sempre viajo, eu fico com meu passaporte na minha bolsa. Porque se der qualquer perrengue, eu corro para o aeroporto. Eu não passo mais esse apuro que eu passei esse dia. Então, assim, é um perrengue meio trágico, mas é um perrengue que a gente aprende um monte de... não deixa de ser um... Começamos de perrengue trágico. Começamos de perrengue trágico, mas realmente é algo que a gente aprende um monte também, né? De como lidar com essas situações, porque por mais que às vezes a gente se planeje, esses tipos de coisas acontecem. Mas você sabe que algo me chamou a atenção eu também, acho que visitei o México pela MSD e tal, e que me chamou a atenção é o preparo do ponto de vista de procedimento e de protocolo que eles têm. Eles têm, geralmente no escritório da MSD, nós estávamos trabalhando, do nada tocava sirene, que são simulações. Então sai evacua todo o prédio, e isso é quinzenal, cada 3 semanas. É algo muito que me chamou a atenção, o preparo que eles têm, né? Sim. Então, isso é algo... E eles têm avisos no celular. Então eles têm um aplicativo porque tem abalo sísmico todos os dias. Todos os dias. E aí os aplicativos, os celulares, eles vibram em tons diferentes, dependendo do abalo sísmico. Gente, imagina, você vive em estado de alerta.
Eu ficava só. Aí depois, outras vezes que eu voltei pro México, eu só ficava olhando o celular das pessoas, assim, o tempo todo, só observando. Lá, né? Então, assim, o pessoal falava, meu, essa menina é curiosa, né? Que tanto fica olhando pro meu celular, porque o negócio vibrava, eu já olhava, assim, pra ver qual que era a gravidade do abalo, entendeu? Você fala, isso é muito louco, né? Que eu não. Fiz vários perrengues. Eu passei por um desses aonde? Em Caracas também. É mesmo? Mas não Passei. foi nessa viagem, não, de Nova York, pelo amor de Deus. Não, aí seria o auge do perrengue. Eu ganhar o prêmio. Tamo junto, o perrengue, cara. Não, também fazer o troféu perrengue de viagem. Uma boa. Lá não tinha muito protocolo, não. Eu só fiquei desesperado, achando que eu fosse. Mas foi antes de Maduro. Né? Rapaz, foi no casamento de um grande amigo meu, acho que foi em 2009. Não sei qual era a época. Foi em 2009, assim. Mas foi. Bacana. Não é legal, viu? Não. Terremoto mexeu com minha energia. Que eu brinco, acho que mexeu com minha energia, porque era um casamento de um amigo meu, era o padrinho, um amigo meu de infância. Cara, eu não consegui curtir o casamento. Eu não consegui fazer a viagem nada. acaba ali. Eu liguei, inclusive, era assim, o casamento era numa sexta, que era um feriado, a gente ia até o domingo, eu liguei pro emergencial da empresa e fui embora no outro dia. Me tira daqui, tchau. Acabou, né? Não quero saber. Porque abalou minha energia, cara. Alguma coisa mexeu comigo. Não é legal. Não é legal, cara. É uma experiência bem ruim. Minha mãe disse que eu tenho 7 vidas, porque eu passei por outro depois. Mas esse aí no próprio México? Não, esse foi no Chile. Mas aí a gente deixa de Gente, terremotos pra outra vez. Tá Outro bom. dia eu conto o outro do Chile. Dá pra gravar, a gente manda online, né? A gente faz um Isso. videozinho. Isso. Primeira pergunta. Quem que você não levaria pro destino dos seus sonhos e por quê? É saia justa, de propósito, vai. Tem que ser uma pessoa? Lugar, não sei, pode ser lugar que você, obviamente, ainda não foi, né? Olha, eu acho que eu não levaria uma pessoa... Não vou nomear, mas eu tenho algumas pessoas do meu relacionamento que são extremamente reclamudas e que atraem perrengues desnecessários. Nuvenzinha, tá ali. Isso, exatamente. Foge. E é engraçado, porque teve uma época que eu trabalhava com incentivos e eventos, e a gente tinha uma pessoa em particular que toda vez que ele estava no grupo dava alguma coisa errada. E era porque é uma pessoa que reclamava de tudo, nunca achava que estava bom, sempre que o projeto estava no começo, meio e fim, estava tudo certinho, sempre tinha um senão, sempre tinha uma reclamação, com o horário que a gente tinha que sair, com o transfer que a gente tinha escolhido, com o prato que a gente tinha feito. Então, eu não levaria um lugar que eu tenho uma vontade muito grande de conhecer, que é a Índia, enfim, toda aquela região. Eu não levaria uma pessoa que atrai esse tipo de situação, porque realmente para mim seria um desastre, né? Realizar uma viagem de sonhos com uma pessoa que só sabe reclamar, uma pessoa que não tá de acordo com aquilo que está proposto para fazer acontecer. Assim, não vou nomear uma pessoa, mas seria um perfil. A pessoa já sabe, né? Um perfil de viajante. Então, quer fazer o seu como é comer, amar e rezar ainda, né? Quero, mais ou menos isso. Tem alguns lugares no mundo que eu tenho o desejo de conhecer, e a Índia é um destino que eu tenho muita vontade, mas não tenho muitos adeptos, então eu tenho que... Acho que é uma viagem que eu vou ter que fazer Maridão meio... também não. Maridão falou, minha Pietro irmã... talvez, quando ele tiver maiorzinho. Crescer. Né? A minha irmã também tinha desejo, falou, não, tô fora, vai você sozinha, então... Eu adoro a Índia, mas você tem que ir preparada, porque é um país difícil. É uma quebra de paradigma e cultural e tudo. Porque a gente vive em nossa bolha, né? Vamos dizer, a gente está aqui nesse shopping incrível, maravilhoso, e vamos dizer, ao lado você tem coisas maravilhosas, tudo. E aí, vamos dizer, Paraisópolis está ali do outro lado do Rio, que você não passa por lá. Na Índia, não. É como se esse shopping estivesse lá dentro, entendeu? No sentido... Do sentido cenográfico da coisa mesmo, né? Parece uma grande favela a Índia. E não é cenográfico mesmo, assim, é figurado, assim, porque não é necessariamente a favela, é o país. Uhum. Então é um país que me mostra também ao mesmo tempo a vida como ela é, né? Porque a vida é isso tudo, né? Inconstante, né? A gente aqui tá legal, daqui a pouco a gente sai daqui, pode ter uma mensagem que vai me deixar num momento ou muito feliz ou muito triste, né? A vida tem essas... tudo ao mesmo tempo acontece, tem as inconsistências. E a Índia te mostra isso, cara, na sua cara, entendeu? Escancara isso o tempo inteiro. E pra mim essa é a beleza da Índia. Se você olhar com esse viés, você passa bem. Cara, se você não olhar... eu acho que não tem uma pessoa difícil. que você... Eu não conheço uma pessoa que tenha ido pra Índia que não tenha voltado... Perdão, que não tenha voltado com... diferente. Alguma coisa na pessoa mudou.
principalmente em relação à aceitação, humildade, cuidado do próximo, gratidão, que eu acho que é uma coisa que a gente trabalha muito, né? Tem que trabalhar na gente, porque a gente é muito abençoado, a gente tem muitas coisas, o que você falou, a gente tem muitas coisas. Não só materiais, mas também espirituais. Eu acho que ali, pra mim, seria meio que É incrível. Fechamento. um fechamento de um ciclo, assim, que eu tenho trabalhado espiritualmente. Eu acho que é uma busca. E aí não dá pra levar uma pessoa que vai te atrapalhar parça, né? Tem que ser alguém forte, assim, junto, que vai te ajudar nesse processo, né? Porque tem um fotógrafo, e eu fiz um curso isso lá no MAN em 2000 e pouco, chama Marcelo Vitorino, e ele foi para um festival, tem um festival uma vez por ano, num lugar lá, um dos festivais sagrados, que são 10 milhões de pessoas. O Holy Festival das cores. Das cores. Um dos meus sonhos era para ir para fotografar esse festival. Aí eu vi os bastidores, falei, deixa eu botar na lista, mas enfim. Não, obrigado. E você, Nando? Qual que é o lugar ainda que você não foi? Quantos países você já visitou? Cara, não sabe que eu não sei. Mas depois vai parar, ó. Depois não, outro fazer dia, essa continha. Eu falo isso, é que é o seguinte, outro dia eu tava vendo, né, conheci uma pessoa, entrei num clube, né, fiquei membro de um clube, ele tava lá, não sei o quê, 70 países e tal, e me fizeram essa pergunta, eu falei, cara, talvez acho que por eu ter nascido no turismo, eu não sei te dizer, e tem uma coisa assim pra mim, eu gosto muito de viajar, adoro viajar, muito, mas eu adoro viajar muito também por lugares que eu gosto de viajar. Entendeu? Eu revisito muito, várias vezes, os mesmos lugares. Obviamente, eu sempre me forço, porque senão eu também sou muito comodinho. Eu vou muito, assim, eu me forço a sempre conhecer um lugar diferente por ano. Quando eu dou esse check, cara, todas as outras viagens, eu vou em lugares que eu amo, cara. Eu faço os mesmos programas, eu faço muito isso. Os mesmos restaurantes. Eu conheço bastante coisa, mas não sei, cara, não sei, te juro. Boa. Não devo ser as pessoas que tenha, confesso, os vários países, assim, 70 jamais, acho que não. Eu parei, essa cor que eu fiz, que eu comprei um quadro que você vai riscando, 29 países. Pô, somos abençoados. Eu devo estar por aí também. Vocês devem ter mais, porque vocês viajaram mais do que eu, provavelmente. Mas assim, é algo parar e falar, uau, eu me assustei mesmo. Pô, 29 países, quando a gente olha o mapa e tal. E qual que é o lugar ainda que você não foi, que tá na tua lista e quem você não levaria? Cara, tem vários lugares que tem que estar na minha lista, né? Cara, eu nunca fui no Japão. Japão. Eu amo o Japão. E eu nunca fui pro Japão. Quer dizer, eu acho que eu vou amar o Japão, né? Eu tenho uma fascinação pelo Japão, assim, pela cultura japonesa, por tudo do Japão, pelas coisas do Japão. Mas eu boto um paradigma, né? Que é completo paradigma meu, que eu falo que o Japão, eu tenho que ir pro Japão passar um mês. Pra dar logo um check. Sim. Sabe, visitar tudo, só que pô, não dá pra você tirar um mês. Então eu nunca vou pro Japão. Entendeu? Então, eu falei, acho que eu vou quebrar um pouco, eu vou trazer isso pra 15 dias, tal. 2 semaninhas, né? 2 semaninhas ali, esticando uns 18 dias, né? 2 semanas inteiras lá, né? Tirando os dias de viagem e tal. Cara, eu adoro o Japão. Eu tenho loucura pra ir na Filipinas. Entendeu? Tem umas praias, assim, eu adoro praia, então deixar eu e o João, a gente vai pra praia, suspeito, cara. Né? De praia. Eu sou praieiro suspeito. Até a morte. Então, sabe que a Marina Shimada teve aqui e ela foi comissária da Varig. Por ela falar japonês, ela fez 54 vezes Los Angeles, Japão, pela Varig. Então ela também, ela é descendente japonesa e tal. Tem um loucura. Um dos perrengues dela foi um falecimento dentro do voo de um senhorzinho que o sonho dele era morrer no Japão e tava no espaço aéreo do Japão. Então quando vou pedir alguma coisa pra Deus, cuidado como pede. Porque ele agracia, mas enfim, né? E que eu não levaria, eu confesso, e aqui não é por assim, eu te juro que eu não consegui ver nomes, assim, porque nomes passaram um monte. Não consigo dizer uma pessoa só, porque seria até injusto. Mas um perfil de viajante, como a Jess falou. Cara, eu tenho vários nomes, assim, se eu pudesse dar, mas assim, sabe o que acontece? É o seguinte, a gente viaja muito e a gente é o seguinte, cara, se eu viajo com você, eu não tenho que ficar grudado com você 24 horas no ar. Então assim, Zé, tipo, cara, a gente tá viajando, a gente vai jantar hoje à noite, se encontra às 7 da noite, mas eu quero sair com o João, fazer minhas coisas com ele. O dia inteiro, eu não preciso estar grudado com as pessoas. A gente marca os programas, ó, a gente almoça aqui nesse dia, depois a gente não se vê mais, viu? Só no outro dia de manhã, no café, aí depois a gente janta, aí no outro dia a gente vamos fazer esse passeio junto, que é muito legal. Então, e tem aquele ditado, né? Uma viagem, cara, pode acabar com a amizade, né? Pode acabar com a amizade, porque você acaba conhecendo algumas coisas ali, né?
Então a gente não gosta de viajar com ninguém que seja super dependente naquele grude de você estar 24/7 naquela viagem. Não rola. Não rola. A gente vai fazer uma viagem agora em julho com os amigos, a gente vai subir o Rio Basel até chegar em Amsterdã e tal. Bacana. Aí você tá no Rio, ali no barco e tal, beleza. Mas daí começou aquelas coisas, qual os passeios a gente vai fazer? Eu cheguei, a gente falou assim, gente, a gente não vai marcar nenhum passeio. Turismo de massa não, pelo E amor de chega Deus. no dia, cara, um dia se a gente quiser naquele passeio, a gente vai. E se não tiver vaga, pô, não tem. Tá, não quero esse compromisso de ter que descer ali, ver a vinícola. Tá. Se tiver Mas vaga, é saudável vai. esse desapego, né? É gostoso, né? E- Eu acho, cara. Não sabe, E as aquela... pessoas crescem também quando elas criam essa independência. Por mais que esteja habituado a viajar juntos, as pessoas crescem como turistas, como viajantes. Com né? certeza, então eu não gosto desse grude, sabe? E também, assim, não cumprir o horário. Se a gente marca 8h30 no restaurante, cara, não chega às 9h30. Não, pelo amor de Deus. Não chega às 9h30. Eu sou britânico com essa parte. Por favor. Em casa, Não todo chega mundo às 9h30 porque sofre. dá um problema. Primeiro dá um problema que você tá querendo comer às 8h30, e não, tá um problema que o restaurante fica, e aí? Hoje não senta mais. Cadê 4 pessoas? Eles esperam as 4 pessoas chegarem, né? Tem que entender o negócio do cara, da mesa girar, de não sei o quê. Não você ficar lá pra chegar às 9h30 pra depois começar a comer. E Os às caras 10 têm que horas. girar a mesa. E tá tudo certo. Tem que girar mesmo. Se eu fosse dono do restaurante, eu gostaria de girar as mesas. Sim. Respeito, né? Pontualidade pra mim tá relacionada Então, a a respeito. gente é bem reservado com quem a gente viaja junto. E vou te dizer, da cada 10 viagens, a gente viaja acho que uma vez com a Um turma. grupo. O resto é só a gente. Você sabe que a minha irmã, esse recado vai pra Marília, ela tá assistindo. E a gente não foi pra... Eu não conheço a Disney Orlando, né? Conheço a Disney Paris e tal. Eu não tenho muito tesão de ir pra Disney com os filhos. E me respeita. E a minha irmã falou, não, a gente precisa ir em família. Vai os pais da Renata, vai os nossos pais. Vai meu irmão que mora em Franca, o Arthur, a Marília, eu, meu cunhado. Eu já entro em pânico. Eu quero alugar o meu carro, porque eu também quero ter independência de ir e voltar a hora que eu quiser. Então, aí já... Não, a gente aluga uma casa. Eu falei assim, não, vai dar merda. Com todo respeito, eu conheço. Vai dar M, vai falar, não, então precisamos, Marília, precisamos, só esse recadinho, precisamos planejar melhor essa questão aí para daqui uns 2, 3 anos. A gente tem uma casa em Miami, né? Eu e João. E, cara, a gente chegou assim, a gente fez um guia das 20 regras da casa. O protocolo. Ótimo, que legal, o protocolo. que bacana. Emoldurou, É. botou nos 2 quartos de visita. E aí você fala assim, pô, vocês vão pra lá, pô, a gente pode ir, enfim, rola, tudo certo. Ó, toma aqui o protocolo, a gente que manda bacana. por e-mail, Que legal. o protocolo. Leu as regras? Li. É isso, ok? Cara, lá não tem muita gente que ajude, não sei o quê. Então, assim, papel higiênico, ele não vai sumir se você não tirar ele e guardar, ok? Não vai sumir. Caixa da Amazon, cara, tá tudo certo você pedir caixa da Amazon. Você sabe, vocês viajam, você sabe como é, né? Brasileiro, você se esconde por detrás das caixas da Amazon, né? Então, assim, todo dia chegou caixa da Amazon, você tem que abrir todas as caixas, jogar tudo fora, desempacotar. Porque senão os quartos, cara, ficam Um depósito, né? aquele depósito. As construções americanas, não tem aquela coisa que aqui no Brasil tem, que é aquele corredor para a área íntima. Os quartos dão para a sala, né? É a sala e os quartos ali. Então fica aquele negócio aberto. Cara, a gente não gosta. Minha casa, me desculpe. Minha casa, minhas regras. Quer ir? Isso. Se não quiser, o hotel tá super. Ainda posso te dar o link do Super que você compra os hotéis lá. Já fazemos o negócio já, né? É isso aí. Bom, vamos lá pro segundo perrengue, Nando. O que você separou de segundo perrengue pra Cara, gente? esse foi agora, cara. Eu tenho Recente. vários. Esse foi recente, porque esse foi um perrengue e ele foi hilário, assim, porque só vivendo mesmo pra tal. Fiz 18 anos de casado. Parabéns. Com o João. Parabéns. Né? E desse casamento gay se multiplica por 5, né? Então a gente tá tipo dog years, né? Então tô ali, Você não sabia, bem, não. tô bem na foto, né? Ele também, né? Os dois. E aí, pô, a gente fez uma viagem incrível dos sonhos, tá? A gente foi pra Maldivas, pra Oman, não sei o quê. Uma viagem de sonho, hiper planejada, tal, viagem incrível, pô. Hotel top, Maldivas, hotéis top, não sei o que e tal. Então a gente tava, né, saindo de um hotel para outro. E era o hotel ápice, assim, sabe? Era assim, aquele dia ficar 5 dias. Quem fosse, pô, vamos chutar o pau da barraca, vamos
hotel do sonho, vamos lá, bota o cartão e fecha o olho, né? E O beleza. cartão está correndo. Na volta a gente vê. Você bota, fecha o olho. Desabilita até a mensagem de texto do cartão. E vamos pra lá, né? E aí, cara, os caras vão assim, tem duas formas de chegar em alguns hotéis na Maldivas, né? Um aviãozinho ou barco, e esse aí, como o avião era só privado e aumentava muito, então vamos num barco, e pô, mas era um puta de um barco, cara, era uma ferrete, assim, 72 pés, incrível, incrível, coisa assim, de outro mundo, sabe? É um tabaco incrível. Pô, gente lindo, pô, maravilhoso, né? Aquela coisa assim, aí você tá na Maldivas, no Oceano Índico, aquele negócio lindo. O barco, o mar tava agitado e tal, daqui a pouco o barco... Oi? Porra, 72 pés, aquele barco lindo, assim, lindo, cara. Internet, tudo, cozinha, os caras servindo pra gente, aquela mordomia nível. Não era paradinha programada pra mergulho, não, né? Aí o cara, aí vai, um conversa com o outro tal, e só tava gente no barco, né? Aí vai outro, aí vai lá na lancha, levanta motor, baixa motor. E nada, cara. Enfim, o barco quebrou. No meio do Oceano Índico. Isso agora. Isso aí tô falando dia, sei lá, 22 de fevereiro. Agora. Uau. Aí o barco para. E aí eu já vi, cara, que João enjoa pra caramba no barco parado. Já passamos por várias, assim, né? Já comecei a olhar pra ele assim. Ele começou a ficar tenso. E aí eu chego pro cara ali e falei, e aí, amigo, o que é que tá rolando? Aí os caras, cara, aí não fala nada, não sei o que lá, tal. Aí tava com o Intergaço, o barco, mega barco, tinha internet. Eu comecei a mandar a internet mensagem de e-mail pro hotel. Ó, estamos à deriva. Estamos à deriva no meio do Oceano Índico. E aí, cara, e aí nada, aí a moça, pô, puta hotel, puta serviço, respondeu, assim, sei lá, uns 10, 15 minutos depois. Não, pô, não sei o que, tal, já mandaram mensagem pra quem a gente tá mandando outro barco. Beleza, não sabia quanto tempo a gente estava do hotel, não sei o quê. Eu falei, acho que eu não vou nem perguntar, porque às vezes você começa a entrar se a resposta for não muito boa. Só quando eu olho pro lado, o João já começa a ficar de sua cor, da sua camisa, assim, sabe? Eu começo a ficar verde. Ai, coitado. Eu falei, cara, vai dar ruim, entendeu? Passa mal, não sei o quê. Acho que ela traz uma pulseirinha assim, cara, que bota e aperta um botãozinho assim. Acho que é meio psicológico esse negócio, né? Uma pulseirinha com um negocinho assim pra passar. E João começou a ficar verde, a deitar no chão, assim. Falei, cara, João, você tem... Ele já não conseguia nem falar direito, tava mal mesmo, assim. Aí ele tinha Vonal, Santo Vonal, sempre, não sempre pode Vonal. viajar não pode faltar sem Vonal. Sempre Vonal. Santo Vonal, aí Biolab, por favor, né, Vonal. Aí pega um Vonal, dá pra ele, e aí outro barco tá chegando, uma outra lancha incrível, ferrete. Cara, o mar tava assim. As lanchas não conseguiam chegar uma próxima da outra, porque não tinha estabilidade na água. E aí eu falando pros caras, eu falei, cara, não tem estabilidade, não dá pra, não existe a menor possibilidade. E eles tentando, eu falei, cara, não existe, não dá. Não dá pra você organizar isso aqui. Começa, amigo, você vai mais pra frente, o barco vai atrás, porque a lancha era de 3 motores. Acho que tinham quebrado 2. Um andava, mas era aquele popopó. Cara, e você pagando a fortuna, você não tá acreditando que eu tô... Um barquinho de Caraguá que você vai fazer. E aí eu comecei a fazer post de perrengue chique no Instagram. Instagram, perrengue chique, onde é que eu tô aqui no meio do Oceano Índico aqui? João, não me filma, por favor. A cidade nessa hora, cara. Não me filma. Eu falei, tu tá preocupado agora com as coisas. Agora ele se ligou que tava acontecendo, né? Eu filmando. Cara, e a gente foi andando assim, acho que a gente andou mais assim, acho que uns 20 e poucos minutos pra chegar no lugar que aí o mar começou a fazer, que aí não dava pra passar as malas, mas a gente conseguiu passar.
E aí só sei que assim, a viagem que era de 40 minutos, cara, demorou assim, quase 2 horas essa brincadeira inteira. A gente chegou no hotel, João Verde. Aí você chega no hotel, o protocolo. Sabe, você assistiu o White Lotus, aquele seriado? Sim. Sensacional, né? Sensacional, muito né? bom. Vale a pena. Sensacional, sensacional. Fica aquele povo assim, né? Cara, eu tô vendo aquela cena, te juro por Deus. O outro verde. Que recepção, E os pés no pier, assim, imagina. tudo assim, ó. A cena, cara. A cena White Lotus, sabe? Aquele barco chegando, que aparece no White Lotus, o cara vomitando. Eu falei, cara, eu tô no White Lotus. Me convidaram pra série e nem tô sabendo, né? Aquele povo todo assim, João Verde, deitado no chão do barco. Sacou? A gente chega lá, aí uma gerente super simpática. Ai, meu Deus, não sei o que e tal. Eu falei assim, cara, tipo, pelo amor de Deus, João, eu preciso de sal, eu preciso de sal. Enfim, aí fizeram depois todo o protocolo, eles conseguiram de fato se redimir. Foi incrível a fatalidade, né, cara? Acontece, né? Ninguém... Claro. O transfer estava atrelado ao hotel ou vocês tinham comprado separadamente? Não, tá? do hotel. Facilita. Não, então eles mandaram outro barco, teve, sabe, esse perrengue. Então, assim, teve uma certa coordenação e teve a coisa mais incrível do mundo, porque assim, eu me vi no White Lotus. Quando você vê, você vai entender exatamente essa cena, cara. Eu vivi essa cena. Isso mesmo. Com certeza, eu vou lembrar. Legal. O sonho da Renata, a viagem do sonho da Renata é Maldivas. Só que ela tava fazendo pesquisa esses dias que dá pra levar as crianças. Eu falei, não, amor, não. Não, levam, viu? Mas levam. Não levam, tem um site que ela curte e tal. Mas não é o... Não, eu fico imaginando cara. pra chegar, tem tudo... Não, muito então uma longo, coisa, né? é muito... Cara, é uma lua de mel. Vai de lua de mel. 15 anos de casado, 25 Aí, anos juntos. Vai dar pra planejar alguma coisa? Então, Dá. tá bom? Lua de mel. White Lotus, se a gente for premiado, quem sabe? Nunca sabe. Então, temos os nossos perrengues também, né? Fabrini, falando em sal, então eu vou dar o gancho aqui. Tá relacionado a sal, né? O próximo perrengue. Tô certo disso? Sim. Sal e tal. Esse perrengue aí foi bem... até acho que é politicamente incorreto, mas vamos nele, porque eu acho que é bem interessante. Se não fosse esse, tudo bem. Não, mas vamos lá. Próximo, Não, politicamente correto que eu digo, porque a gente, na nossa profissão, a gente tem que encontrar muitas alternativas para poder executar o nosso trabalho. Imprevisto eu acho que é o que tá com a gente trabalhar sempre, com eventos né? é lidar com o imprevisto, né? E no caso a gente trabalha com 2 públicos. Eu trabalho sempre com o meu público interno, que são os meus clientes internos, que são os hotéis que eu represento, que eu trabalho. E eu trabalho com o público externo, que são as agências, as operadoras, os clientes, enfim. Então a gente tem que agradar a todo mundo. E muitas vezes a gente tem que tomar decisões que não são as ideais. E na última missão comercial que a gente fez em agosto, imagina, né? Pós-pandemia, aquele desespero, todo mundo querendo reativar o mercado, trabalhar em conjunto, fazer o face-to-face, porque é uma coisa que a gente ficou muito carente. Então reativou assim de uma forma muito forte. E aí, o ano passado, a gente fez uma missão comercial mais pocket, né? Foram só 3 países, que geralmente esse ano a gente vai estender para 4 países. E aí eu falei, gente, a gente tem que trazer para os clientes uma experiência, algo que a gente faz nos hotéis. E aí surgiu a ideia de fazer em um dos nossos hotéis, em Cancún, a gente produz o óleo essencial para usar para massagem, que é uma das personalizações que o cliente mesmo ele pode escolher qual é o óleo essencial, é espetacular. Eu falei, então vamos desenvolver que a gente traga para os clientes a experiência, porque a gente não estava ainda fazendo fan tour, não estávamos levando as pessoas para os hotéis. Então foi uma forma que a gente encontrou de trazer uma experiência, assim como nós fizemos com os drinks, fizemos vídeos na QR Codes com os drinks, dos bartenders fazendo os drinks, e aí replicamos as bebidas de assinatura de cada um dos hotéis para os clientes que participaram do evento. Enfim. E aí chegamos no Brasil, o pessoal que veio do México para cá trouxe, o pessoal amou, fizemos com logo personalizado, na bolsinha, o pessoal amando o óleo essencial personalizado para a Sales Mission. Perfeito. Eu amaria também, né? Nossa, eu adoro aromaterapia. Então, e ele era um óleo essencial bem especial, porque tinha grãozinhos de sal do Himalaia e tal, e beleza, e vambora. Só que tem um porém, né? A gente não ia ficar só no Brasil. A gente ia pra Argentina e pro Paraguai. Então, no trajeto, na entrada na Argentina foi tudo bem, a gente conseguiu passar, porque eu acabei não contratando um serviço de courrier para entregar os brindes, porque também a gente estava muito atordoado com tudo.
Então levamos nas nossas malas, né? A gente tem pela companhia aérea, pelo status da companhia aérea, a gente tinha cada um malas de 22, de 23, a minha chefe tinha 2 de 23, eu tinha 2 de 23, então a gente conseguiu distribuir os brindes nas malas e aí foi o nome dela lá, né? Na mala que estavam os benditos, mas na hora a gente a gente colocou todas as malas, né, na esteira e eu não vi qual era a mala que tinha o quê. Você lembra de quantos brindes eram? Olha, a gente levou esse especificamente eram 100. Mas os outros eram muitos outros. Brindes. E aí a gente tá lá tomando nosso café, esperando o voo. Aí teve já rolou um perrenguezinho ali nesse embarque, porque tinha uma greve em Buenos Aires. Então pararam, básico, então as ruas pararam e os pilotos não chegavam. Então assim, o voo já estava atrasado. Tudo bem, a gente lá tomando café, esperando e de repente vem a líder branca. Jéssica, o que aconteceu aqui? Tem uma coisa, o pessoal tá chamando meu nome, você tem que ir lá ver. Eu falei, meu Deus do céu, né? O que será que aconteceu? Vamos lá ver o que tá acontecendo. Aí eu falei, pois não, né? Tô aqui para representar tal. Não, aqui as suas bagagens estão sendo revistadas. Uau. Eu falei, perfeitamente. E onde eu tenho que ir? O senhor vai trazer a mala até aqui? Não, a senhora tem que ir lá nas docas com a gente. Gente, aquilo já vai te dando... Eu fui ficando verde, entendeu? Porque eu falei, meu Deus do céu, e lá nas docas, eu nunca tinha entrado. Exatamente isso que a gente vê nesse seriado Missão que passa, Aeroporto, Missão né? Aeroporto. É Ceará. tipo isso aí, né? CSI. E aí me levaram lá pro raio-x, né? Onde eles fazem o raio-x das malas. E a hora que eu chego, eu até travo assim, né? Tinha o fiscal, a policial, o outro rapaz e um cachorro. Eu falei, nossa senhora, até um cachorro, né? E aí o cachorro, né, óbvio, eles me revistaram, cheiraram, tal, o cachorrinho cheirou a minha bolsa e tal, beleza. Aí, a senhora pode, por favor, abrir a mala, porque a gente vai com cadeado. Falei, claro, eu nem lembrava o que tinha na mala. E aí, a hora que abre aí era uma caixinha, era desse tamaninho assim. Senhora, o que é isso aqui, minha senhora? Aí até explicar, né? E aí eu tive que usar todo o meu espanhol maravilhoso, que por sorte eu falo, mas na hora do nervosismo você trava, né? A língua mãe é a única que sai, né? E aí eu expliquei, falei, não, isso aqui são óleos essenciais. A gente sempre viaja com nota fiscal de tudo, tinha nota fiscal de tudo, mostrei, falei, olha, a nota fiscal tá aqui, direitinho, tá. Mas pra que serve? Aí a policial queria saber pra que servia, quais eram os benefícios. Aí eu dei uma aula pra ela dos óleos essenciais, entendeu? Falei, você quer experimentar? E a gente passei em mim, cheiramos aqui e tal. Aí ela falou, mas o que são esses grãozinhos aqui? Eu falei, esses grãozinhos são os sais do Himalaia que a gente tem nos nossos hotéis, expliquei e tal. Aí os 3 ficaram me olhando assim, tipo, meu, o que é essa mulher? Aí eles queriam saber pra onde eu ia, o que eu ia fazer, por que eu tava levando aquilo. E no final deu tudo certo, mas assim, até você mostrar o que é, e aí foi aprendizado assim pra gente, né? Porque daí a hora que eu voltei, todo mundo tava assim, esperando, desesperado, né? O que aconteceu com a Jéssica? E na verdade foi um aprendizado pra nós também, né? O que a gente leva de brinde? É óbvio que é uma coisa super bacana, super legal, o pessoal amou, até hoje, né, depois que eu voltei pros países visitar os clientes, o pessoal fala até hoje, eu tenho aquele negocinho lá do óleo essencial, nossa, é maravilhoso, eu durmo super bem, porque realmente tem um efeito, né? Eu amo, eu só durmo. E eu falei, gente, a gente tem que trazer uma experiência, porque tinha que ser uma coisa sensorial. Lógico. Porque você fazer uma caneta, sei lá, um cartão, tudo bem, é legal também, mas tem que rolar um toque, né? Vocês ousaram, né? A gente ousou, e eu confesso assim, que eu faço a meia-culpa, depois eu até falei pra ele, gente, assim, a partir da próxima, a gente não vai fazer mais esse tipo de coisa, vou tentar nos destinos, a gente vai então em cada destino trabalhar com os nossos parceiros para desenvolver os brindes pra gente localmente, que remetam à experiência que a gente quer passar. Ou então leva a galera pra Himalaia, né? Mas próximo eu falei, não, o próximo, ou a gente vai fazer muitos fãs pro pessoal poder desenvolver o seu óleo essencial no sensorial do destino. Mas foram assim, coisas que a gente acaba usando, que a gente tem que ser criativo, mas que muitas vezes você não sabe qual é a consequência. Claro, nesse caso, como tinha comprovante fiscal e tudo mais, o que eles iam fazer? Provavelmente jogar fora. E não era nada, né? Como é aquele negocinho azul, não, tem a caixinha assim, fica azul, exatamente. Aí fechamos a mala, trancamos tudo. Não, a senhora pode, eu vou lhe acompanhar. Daí fui eu, a moça, o fiscal, o cachorro, todo mundo até lá na porta de volta. O cachorro já tava todo cheiroso de óleo. O cachorro já tava super relaxado já com óleo essencial. Já reconhece óleo essencial. Esse é lavanda, esse é lemon pepper, esse é cravo e canela.
Olha, mas Vai eu vou te falar embora. que é uma coisa que foi um aprendizado. Não, assim. é desagradável. Não é legal. O limite, né, de onde a gente pode. E eu já tinha passado por isso em outras ocasiões, mas não nesse nível de ter que ir pras docas, de ter. É meio. A gente fica tenso, né? E você fala, nossa, eu tô aqui a trabalho, já pensou? A salinha da imigração norte-americana lá, que quando pega o seu passaporte e leva, você acompanha, por favor, nossa, vou ter que ir pra salinha. Não, aquela salinha eu nunca fui na salinha. Mas agora eu tirei aquele meu Global Entry. Tá. Né? Eu apliquei e tirei. E aí, eles botam o Global Entry no visto, né? Certo. E aí eu recebi no meu visto, só que meu visto venceu, eu recebi em setembro desse ano, e meu visto venceu em novembro. Aí eu já revalidei, aí obviamente eu preciso ir de novo linkar esse novo número de visto ao meu Global Entry. Aí você chega lá, você fala com a pessoa, você fala assim, ó, o cara te libera, vai falar assim, eu tenho um Global Entry, eu quero linkar o visto. Aí eles te levam na salinha para poder só fazer o Global Entry. Cara, é engraçado isso, né? Como eu fiquei observando em mim mesmo, né? Eu falei com o cara, eu tava indo pro Global Entry, mas o cara teve que sair, pegar meu passaporte e eu ia acompanhar ele. Aí eu fiquei com a maior vergonha. Fiquei com a vergonha. Que louco. Eu fiquei assim, cara, por que eu tô com vergonha? Eu fiquei com vergonha das pessoas. Eu falei, uma pessoa que já tivesse amadurecido ao ponto de não ligar. Inteligência emocional aqui, né? Fiquei com vergonha, cara. Porque a gente sabe que não está fazendo nada de errado, mas essa exposição que deixa a gente... Exposição. Eu tive um dos... Assim, o pessoal pediu perrengue, eu falei assim, mas eu gostaria de ouvir os perrengues, né? Mas eu tive 2 vezes. Nos Estados Unidos, a casa matriz para a empresa para a qual eu trabalho é americana e fica nos Estados Unidos. Então a porta de entrada é Nova York. E tô lá, fomos trocentas vezes já, e uma das vezes pegaram meu passaporte e eu me caí nessa situação. Por favor, oficial. Eu fiquei acho que 3 horas, 4 horas numa sala, tinha mais acho que 2 voos, um voo chegado de Guayaquil, o outro voo que chegou, não lembro de onde, era na América Latina, e meu passaporte foi retido 4 horas e eu fiquei nessa situação. E aí eu perguntei, mas o que aconteceu? Eu falei assim, não, tem um porto-riquenho sendo procurado com o mesmo nome e sobrenome teu. Eu falei, eu falei assim, pelo amor de Deus, mas peraí, né? Sou brasileiro. Eu falei assim, amigão, é latino. É latino. Mas não foi uma das experiências mais agradáveis, não de entrar. Eu tinha entrado normalmente já, as outras vezes, mas essa foi. E a segunda vez, essa foi no Work, e a outra vez foi no JFK. Em seguida, porque eu fui 1 mês e meio depois, e aí o oficial limpou, mesmo procedimento. Já, Roberto, vem aqui e tal, fica 3, 4 horas, o que você vai fazer, quem é você? Não pode usar o celular. Não pode comunicar com ninguém, tinha transfer esperando e tal. E aí ela limpou meu profile, ela limpou meu perfil. Ela falou assim, eu vou limpar seu perfil e porque você não tenha mais... Porque fica marcado mesmo. Tira-se. Mas é constrangedor. É constrangedor. Eu falei assim, mas não tô fazendo nada de errado, eu não tenho nada de errado e tal, mas... Quando eu cheguei na salinha, o cara falou assim, ó, o meu é Global Entry, viu? É Global Entry. Já vou dar uma carteirada aqui. É Global Entry. Aí o cara, tá bom. Aí pegou um passaporte, deu 5 minutinhos e já foi embora. Mas eu falei assim, ó, não gostei da experiência. Não gostei da experiência. Agradável, não. Não é legal. E você sabe que esse negócio de documentação é muito louco. Nessa viagem mesmo que a gente teve, só pra resumir, uma das participantes, uma das colegas, ela precisava de visto para vir para Argentina. E conseguiu, tinha visto, maravilha. Só que aí a gente ia fazer um trecho de Buenos Aires para Montevidéu em buquebus. E você acredita que ela teve uma situação muito difícil para sair da Argentina e entrar no Uruguai, porque eles alegavam que o visto dela, que era válido Argentina e Uruguai, e eu chequei isso antes, porque apesar de cada um ter que cuidar da sua documentação, eu sempre reviso tudo com a minha agência. Falando, era nota 10, né, Ibero? Porque eu não quero que ninguém tenha problema. E aí, a agente da imigração da embarcação falava que o visto só era válido para a via aérea, não era válida para a via fluvial. O buquebus, para quem está assistindo, a gente não sabe, é a travessia de Buenos Aires até Montevidéu via Rio da Prata, né? Exatamente. E aí eu falei, não, gente, não. Aí foi um perrengue que eu me envolvi, porque eu falei, não, pera um pouquinho. Como assim? Eu chequei tudo, eu olhei tudo, ela olhou tudo com a agência dela. Não, eu falei, eu quero ver. Eu enfrentei a agente federal. Eu falei, eu quero ver no seu protocolo aí que diz que por via fluvial não é. Bom, eles retiveram o passaporte dela também por acho que foi 1h30.
E eu fiquei na porta do buquebus e falei, esse barco não sai enquanto a sei minha ela. colega não voltar. Aí o cara falou, não senhora, a gente precisa fechar as portas. Eu falei, não, enquanto a minha amiga não passar, esse barco não sai. Bom, ficamos ali mais ou menos uma meia hora e finalmente ela vem correndo, tadinha, com o passaporte na mão, consegui. Foi, óbvio, uma má interpretação da regra, né, da oficial. Mas você imagina, gente. Fluvial versus... Fluvial versus né? aéreo, Um balão gente, na pelo amor de Capadócia Deus, e não, né? não pode... Você não Você tá sabe indo, disso, né? visto é visto, não tem exatamente, essa, né? evidentemente. Mas aquela situação te deixa tenso, né? Porque é você contra o sistema. Que bacana. Que papo gostoso. Obrigado. Nada, cara. Respondendo uma das caixinhas de perguntas durante a semana, gostariam de ouvir um perrengue. Aí eu separei falei pra Renata a mesma coisa. Falei, minha esposa, cara, não tem. Ela falou, tem. Eu falei, não tem. Ela falou, tem. Aí as coisas vão surgindo, né? Em 2015, fui convidado para o workshop pela companhia para ir para Singapura. Falei, uau, Ásia, JCAP, Singapura, outro mundo, né? E só que uma semana antes eu tinha que ir para os Estados Unidos, na casa matriz, e dos Estados Unidos eu teria que ir para Singapura. Ah, beleza. Com uma viagem larga, eu falei, é a oportunidade, vamos embora. Onde a gente gostaria de ir e tal. E a Renata tinha um voo de uma companhia aérea que fazia São Paulo, Barcelona, Singapura, né? Que não tem mais hoje, infelizmente. Uma excelente companhia aérea. Singapore Airlines, quiser patrocinar nós aqui também, tá bom? E a Renata voou São Paulo, Barcelona, Singapura. Então, na mesma data, a gente fechou o voo. Eu passei a semana nos Estados Unidos trabalhando. Sexta-feira fui para o aeroporto, a sede da empresa é em New Jersey. Eu tive que atravessar porque a saída do voo era do JFK, o outro aeroporto lá, em Nova York. E sexta-feira, cheguei 3 horas antes do voo, tava cansadaço também. E eu viajo, não quero falar com ninguém. Agora que inventaram o aeroporto, coisa mais gostosa do mundo. Eu já não sou muito amigável em aeroporto, em avião. E eu me troquei, pus um moletom, viajo. Quem olha assim fala, ou é filho de milionário, ou tá viajando pela empresa e pôs a calça de moletom. É uma das coisas, né? E cheguei no balcão da companhia, peguei a fila, porque eu tava de classe executiva, peguei a fila e tal. E o que me chamou a atenção foi o consultor, o atendente. Em época, isso era 2015, então eu imprimi os itinerários, né? Hoje não mais, então aplicativo. E aí o agente do aeroporto fazia assim, ó. E olhava pra mim. Eu falei... Muito chato isso. Deu M, né? Isso 3 horas antes do voo, 2 horas e meia. E eu falei, tá tudo bem? Ele falou assim, senhor, é o seguinte, o senhor não tá nesse voo. E na minha cabeça, minha esposa, a Renata, já tava voando. E tava na perna São Paulo, Barcelona. Eu falei assim, oi? Eu falei, você não tá nesse voo. Eu falei, não, mas tá aqui. We ticket. Com papel desse tamanho, né? Que era o Virtual Leader do Saber na época aí, né? Eu falei, mas não, tá aqui, tá confirmação. Então. Eu olhava o sistema, olhava pra mim e eu comecei a gelar. Ele falou, senhor, você vai ter que ir lá no... Tá vendo aquele senhor ali e tal? A mesa ao lado. Sim, você vai ter que ir lá. Vai sair da fila, 2 horas, 1h40. Aí finalmente, 1h30, assim, a agência cancelou tua passagem, sua reserva. Eu falei, não, tudo bem, reativa aí, a gente paga feito, sei o que. Não, o voo tá lotado. Era no A380, 2 andares, que o andar da Singapura era o segundo, era só classe, 80 e poucos assentos de classe executiva. Eu falei, oi? Me põe econômico. Eu falei, não tem, tá lotado. Eu falei, também econômica. Eu quero ir. 24 horas, eu falei, também tá dando uma forçadinha, né? Mas vou até de econômica. Eu vou, Eu falei assim, aí chama meu chefe tava com a gente na reunião, acabado de despedir dele e tal. O chefe, mas que ajuda aí a companhia aérea, aí a agência, a pessoa que fez o erro, coitada, ela começou a chorar e tal. Eu falei, não, tá bom, mas só resolve o meu problema, que eu preciso voar. E falta 1h30 pro voo. E aí tal, não sei o que, aí conseguiram fazer uma reserva primeira classe. Aí a companheira falou assim, não, nós temos que confirmar se todos os serviços que a gente oferece estão disponíveis para você. Eu falei, I don't care. Só me põe no avião e me manda. Não, infelizmente. Aí isso, 1 hora antes do voo. Eu falei, ferrou. Renata voando, eu 45 minutos antes do voo. Senhor, deu certo, nós temos todos os serviços. Eu falei, daqui. E fui correndo e tal, não sei o quê. E era o portão de embarque era do outro lado. E eles sabiam e estavam me esperando. Um prejuízo de $3.000 para a agência, porque a agência teve que fazer.
E eu tava tão tenso que eu nem sabia o que era. Que era a tal da suítes. Ah, sensacional. Aí eu cheguei... males que vem pro então, acho que... Não, como é que era o santo da vaga VIP? Eu tenho comigo o santo da vaga VIP, cara. VIP é ótimo. Aí ele cuida de mim, fala, obrigado você cuidar de mim, meu querido. E aí corre, não sei o que, e adrenalina mil, suando, em boletom com mochila. E era uma calça da Aeropostal, que você olhava. Aí eu entrei, aí caiu a ficha onde eu tava. Eram 2 comissárias para cada viajante, né? Para cada suíte, né? E eram iguais, porque o uniforme da Singapura tem que caber na comissária, então né? Então eram todas iguais, assim. E eu, oh my God. E aí elas olharam para mim, assim, uma veio para tirar o tênis, eu falei, não. E eu comecei a ficar meio deslocado. Eu falei, agora eu vou entender. E eu tava na drena. E eu não curti. Aí quando eu entrei no negócio, eu falei assim, uau. Obrigado, papai do céu. E aí eu não bebo nada de álcool e vinho, não sei o que, eu chateau, não sei o que. Nossa, assim, o que você tem de comida? É lagosta, é caviar. Eu falei assim, eu de Porto Ferreira, sou de Porto Ferreira, família, né? Tô aqui na primeira. Falei, eu vou curtir na comida. Até eu sou vegetariana, zero uma dessa, te juro. Traz uma lagosta. Eu vou curtir na comida. Lagosta, me perdoa, mas eu vou te usar. E aí tinham 2 pernas, era o JFK Frankfurt também e Frankfurt Singapura. Na segunda perna eu relaxei, aí eu entendi o que tinha acontecido, porque tá tenso e tal, e troca, desce todo mundo, troca. E aí eu falei, não, foi um perrengue chique, um encontro. Foi. Vocês estão muito chiques, gente. E a Vocês gente estão tudo com perrengue chique aqui. E a gente chegou, o voo chegou de 1h30, a Renata pousou em Singapura, 1h30 depois eu pousei. E foi o desembarque com imigração mais rápido que eu já fiz, foram 17 minutos. Essa porta do avião... O passaporte, eu fiquei impressionado. E o aeroporto estava em construção, a nova área lá, né? E aí nós nos apaixonamos, a gente foi para Bali, também foi uma viagem romântica do casal. Mas foi um perrengue, mas o santo da vaga VIP, ele me ajudou, assim. Eu falo, olha, obrigado, papai do céu. É tenso demais essas coisas. Na hora que ele fez assim e olhou para mim, eu já olhei, eu falei assim, quer ver que... Acho que colocaram o voo para amanhã, eu perdi o voo e tudo mais, enfim. Não, tá bom, respondendo aí o pessoal que segue a gente... Dívida paga, tá bom? Queridos, mais alguma coisa que vocês gostariam? Mas a gente tem aí até Ficaria, a gente tem ainda, a gente tem. Acho que o importante é pra gente evitar os perrengues, é tentar ser o mais organizado possível, mas não tem jeito, sempre vai ter. Viagem e eventos é igual a imprevistos, né? Vai dar imprevisto. Ainda bem que acontece, ainda porque daí bem, a gente senão tem a gente não estaria história, aqui, né? tem bastante conteúdo. Então a gente está chegando ao final de mais um episódio, esse é o 2º episódio dessa temporada. Quero agradecer demais, Nando Vasconcelos, Jéssica Fabrini. Encantado por estar aqui. Eu ficaria mais 1h30 nesse papo agradável, com pessoas interessantes, com uma energia fantástica. Vocês não têm ideia da energia que está rolando aqui, dessa sintonia que está aqui, né? Então, agradecer vocês de ter acompanhado mais uma vez. Agradecer. Nando, quer falar alguma coisa? Final remarks. Vamos deixar com um ar chique agora o negócio. Não, vou dar minhas redes aí, né? Por favor, Nando, por gentileza. Vasconcelos.nando. Me sigam aí, porque me convenceram que a gente tem que, né, se colocar aí botar voz, né, às ações. E obrigado, Zé. Foi demais, cara. E um projeto bonito, um projeto bacana, projeto diferente. E desejo todo sucesso, cara. Todo sucesso. O que você precisar aí de qualquer coisa, eu estou completamente à disposição. Obrigado. Tá Mano, histórias a gente vai precisar mesmo. Então, daqui a pouco aparece a rede social do Nando aqui também, do Instagram. Siga, por favor, sigam, né? Jéssica, obrigado. Eu que agradeço, que honra, é um prazer. 20 e poucos anos depois, tá aqui, encontros que a vida proporciona, né? Agradecer. Encontros que o turismo proporciona, o papai do céu, a indústria. A gente, da nossa turma, assim, eu conheço alguns que continuaram na indústria, né? Acho que é quem é apaixonado por viagem, não tem, né? É uma indústria sedutora, né? Eu tentei sair também da indústria por um tempo, mas realmente eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu sou uma apaixonada pelo turismo. Eu acho que a gente tem muito ainda para construir no nosso mercado. E a gente aprende muito todos os dias. E eu acho que eu não consigo assim, me imaginar fazendo outra coisa que não seja lidar com viagens. Apesar de estar no ramo da hotelaria,
a gente lida com viagens e eventos todos os dias, né? Todos os dias a gente tem que organizar uma reunião, um evento, uma capacitação. Importantíssimo. E é muito turismo, completo, pelo amor de né? Deus. Muito rico. Eu acho que a gente aprende muito. Eu costumo dizer que quem trabalha com viagens, com eventos, trabalha em qualquer segmento. Porque a gente aprende a ser descolado, a gente aprende a ter resposta para tudo. Ter solução, buscar criatividade, flexibilidade, né? Sim. Então, muito obrigada pelo convite. Obrigado. Adorei o projeto. Acho que vai dar aí bastante. Obrigado. A gente vai aprender bastante e vai rir muito, né? Vamos, com certeza. Sejam bem-vindos, com a certeza. porta está sempre aberta também. Obrigado Nada. por vocês estarem aqui. Obrigado por vocês terem nos acompanhado. Agradecer, a gente fala aqui direto do Pocket Studio, do Shopping Parque da Cidade, em São Paulo, Brasil. O Funny Stories tem um porquê, a gente vai ter alguns episódios com alguns gringos aí, isso tem perrengue, tem bastante perrengues, isso é bacana. Em breve a gente já lança a parte gringa, eu tenho pescado alguns tubarões assim, falei, não, preciso de ajuda. Então aí a gente lança. Obrigado por vocês terem nos acompanhado. Obrigado por vocês seguirem a gente. Aciona o sininho. Sigam a gente no YouTube, @Perrengue de Viagens, no Instagram também, Spotify, em todas as plataformas. Obrigado. Obrigado por vocês terem acompanhado a gente. Boa viagem, aperte o cinto, porque o avião já deu uma chacoalhadinha aqui. E a gente até barco nós tivemos na história, né? Chacoalhou barco, chacoalhou terra, chacoalhou tudo aqui. Obrigado. Tchau, tchau.